Amém. Graça e paz, povo de Deus. Homens de verdade, pais de verdade e filhos de verdade. Eu vou usar aqui uma frase que a pastora Maria de Fátima, ela sempre utiliza quando ela sobe aqui nesse altar, que é com muito temor e tremor, que ela sobe nesse altar para liberar algo para a igreja. E esse é o mesmo sentimento que eu tenho nesse momento, de muito temor no meu espírito, de compartilhar um pouco da minha vida para vocês. Amém? Ninguém chega a lugar nenhum, né, sozinho, e eu gostaria de honrar, né, as pessoas que me ajudaram a eu chegar ao lugar que eu estou hoje. O primeiro delas é o pastor Fábio, a pastora Andréia, que foram as pessoas que me conduziram, né, no meu início de caminhada. Muito obrigado, pastor Fábio, pastora Andréia. Também quero honrar a vida do pastor Nonato, né, por ter intermediado, né, a minha vinda para essa casa. Muito obrigado, pastor. E também honrar a vida do meu pastor, dos meus pastores, Joanes e Carol, por ter acreditado, né, na gente. Muito obrigado, pastor Joanes. Isso é uma bênção na minha vida. Amém? Meus irmãos, eu queria compartilhar algo daquilo que... um testemunho, um pequeno testemunho. É interessante que quando os pastores estavam reunidos na sala do pastor Raimundo Nonato, eu cheguei lá de intrometido, né? E foram falando sobre o tema, qual é o tema da conferência, e aí quando caiu em paternidade, meu espírito queimou, né, dentro de mim. E aí eu fui contar um pouco da experiência que eu vivi. E aí o pastor Nonato: meu filho, você vai dar um testemunho. Eu: não, pastor, eu estou só aqui dando aqui o que eu vivi. Mas, meus irmãos, eu me chamo Leandro, eu tenho 37 anos, sou casado com a Ismênia há 11 anos, tenho uma filha de 6 anos e o Arthur, que está para nascer nessa próxima semana. 11 anos de casado e tenho aprendido muito. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre o que eu vivi. O meu pai e minha mãe, eles tiveram um relacionamento muito, aquele de noitada, né? Rápido, não foi... E desse relacionamento gerou esse que vos fala, né? E eles muito novos, sem juízo, né? Eu posso assim falar, acabou me gerando. E a minha mãe, por ela ser muito nova e não ter recursos e inexperiente, ela acabou me dando, né, para minha avó e minhas tias me criarem. E meu pai, né, ele não assumiu a responsabilidade de me cuidar, né, porque o pai ele tem que dar 3 coisas, né, para o seu filho: limites, segurança e proteção. E ele não assumiu essa responsabilidade. E a minha avó e minhas tias, elas foram me dando aquilo que elas tinham, né? Eu não culpo as minhas tias e nem minha avó pela criação que elas me deram, porque era aquilo que elas tinham naquele tempo. Uma família bem humilde. E tem até aquele ditado, né, que filho criado com vó, né, eita, menino não presta, né, não vai dar nada. E o meu pai, ele não tinha um costume de visitar, né, na casa da minha avó não gostava dele, e ele ia me visitar na esquina, né, da rua onde eu morava. Ele praticamente ia quase todos os dias na esquina. Eu lembro que eu tinha meus 5, 6 anos de idade, uma criança.
E ele ia na esquina e ele comprava sempre para mim aquela... Antigamente vendia Coca-Cola dentro de um saquinho, né? E colocava um canudo e você tomava. E ele comprava aquilo para mim direto. Toda vez que ele ia lá me ver, ele mandava alguém me chamar. Seu pai está lá na esquina, Leandro. Vai lá, corre lá. Ele quer te ver. E eu ia, ficava lá alguns minutos com ele. E eu me recordo que nesse tempo... Lá na rua onde eu morava, era aquele tempo da BMX, né? Aquela bicicleta BMX e Ranger. E na rua todas as crianças lá, elas tinham, né? Os pais deram de presente para os seus filhos. E teve uma vez que meu pai, né, em uma dessas visitas, ele falou para mim, tu quer ganhar alguma coisa? E eu falei, eu quero uma bicicleta. Eu quero ganhar uma bicicleta. Aí ele falou para mim, eu tinha 6 anos de idade. Ele falou para mim, eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma bicicleta. E ele marcou o dia, a hora e o local. E eu cheguei em casa assim, tão feliz, uma criança de 6 anos. Cheguei tão empolgado, feliz. Eu vou ganhar uma bicicleta, falando para minha avó, para minhas tias. E elas falaram assim, tu ainda acredita naquele coisa ruim? Isso foi a resposta que elas me deram. E eu, dentro de mim, eu gerei essa expectativa de ganhar essa bicicleta. E eu fui no dia, no local e na hora marcada. E eu fiquei lá, irmãos, o dia todinho. E ele não apareceu. Eu fiquei o dia todinho lá esperando. E desde esse dia foi gerado, né, algo dentro de mim, né, uma raiva, um ódio do meu pai. Desse dia em diante ele sumiu. Ele nunca mais apareceu. E aí cheguei em casa, né, triste, né, eu lembro. E a minha avó perguntando o que foi. Não, porque eu estava esperando a bicicleta que o meu pai falou que ia me dar. E ele não apareceu. Eu não te falei que ele não ia te dar? E dali em diante, irmãos, eu cresci uma criança com muita rejeição, porque eu desacreditei do meu pai. Não confiava mais. E fui crescendo uma criança com tímida, com medo, né? Me tornei um jovem rebelde. E dali em diante eu comecei a fazer coisas, né, que não era para eu fazer, comecei a me envolver. Aqui nós já ouvimos vários testemunhos, né, sobre pessoas que foram viciadas, né, em droga. Eu cheguei a usar droga, mas não fui uma pessoa viciada em droga. Mas o ponto mais forte que foi quando eu entrei mesmo para o lado, né, de assaltos, roubos. Feri muito a minha cidade de Imperatriz. Teve um momento que eu cheguei a ser preso. Passei 30 dias preso no estado do Tocantins. E lá foi o lugar onde eu mais chorei na minha vida, pastor Nonato. Eu não sabia chorar. E lá nesse lugar eu chorei, chorava. E os que estavam comigo, todos saíram, fugiram. Eu fiquei numa cela separada. E teve até as irmãs foram orar lá nesse lugar e colocaram a gente assim numa fileira, né, no pavilhão. E teve uma senhora, chegou perto de mim, e eu lá, né, cabeça baixa, só querendo que ela orasse pela minha vida. Ela chegou próximo, né, tocou no meu ombro e falou que um dia eu seria um pastor, né, dentro da cadeia. Eu não sabia o que era isso, não sabia o que era Jesus. E eu saí pela porta da frente, os outros que estavam comigo fugiram, né? Fugiram, alguns já estão mortos, outros foragidos. E eu saí de lá e em 2009
em julho de 2009, num domingo à noite, Jesus falou comigo, no quarto, na casa, no quarto da minha sogra. E eu comecei ali em 2009, né, a minha caminhada. E o que me marca, irmãos, é que quando, em 2009, eu fiz um encontro. Aqui todos já fizeram um encontro, né? Já fizeram encontro? Quem não fez vai fazer ainda. E eu fiz esse encontro, irmãos, em 2009, né? E lá estava o pastor Marcos Paulo, o pastor Vanderlei, o pastor Jonathan, tanto homem de Deus, né, para tanto homem ruim que estava nesse encontro, né? E lá, irmãos, tem um momento especial, né? E desse momento especial que eu achava que era a família que iria aparecer, né? E nesse dia lá do encontro, o pastor até perguntou para minha esposa: Ismênia, como é que era o relacionamento do Leandro com o pai dele? E ela falou: rapaz, o Leandro tem raiva do pai dele, porque ele prometeu uma bicicleta para ele e ele não deu essa bicicleta, ele sumiu. E aí eu cresci, irmãos, e aí eu comecei a andar também na casa da minha avó. Meu pai estava por lá, minha avó falava, né? A minha avó, que é a mãe dele, do meu pai: olá, meu filho, seu pai está ali. E como eu tinha tanto ódio, tanta raiva dele, ela falava isso, eu olhava para o lado assim, eu só falava: não quero nem conversa com esse... Xingava. Não quero nem conversa com esse homem. E eu sei que nesse encontro, irmãos, tem esse momento especial, né? De você, né, se você quer liberar perdão para alguma pessoa, né, no momento lá de uma ministração, e o que vinha muito forte dentro de mim era sempre a lembrança dessa bicicleta e esse ódio do meu pai, porque ele prometeu me dar essa bicicleta e ele não me deu. E eu sei que eu me levantei da cadeira, irmãos, e eu fui lá, rapaz, eu queria falar algo aqui, eu quero pedir perdão para o meu pai, falando lá para o pessoal, porque ele me prometeu algo e não me deu. E eu sei que quando eu falei, né, ele me prometeu essa bicicleta, ele não me deu. Quando eu falei sobre isso, o pastor estava chegando próximo ao local, né, do encontro, ele ouviu e ele só ligou aqui para a cidade: compra uma bicicleta aí agora e manda para cá. Ah, irmãos, quando chegou nesse momento lá especial, né, do encontro, você fique num local, sentado, ou se quiser ficar ajoelhado. Eu fiquei logo ajoelhado, botei a cabeça no chão, porque eu tinha na minha cabeça que eles iam levar a família lá naquele momento. E aí eu fiquei ajoelhado assim, irmãos, lá naquele momento. E aqui só pedindo a Jesus, né, para me proteger, me dar força nessa caminhada. E aí eu sei que o pastor, acho que era o pastor Marcos Paulo, o pastor Vanderlei também estava lá nesse encontro. E outros irmãos, eu sei que eles colocaram a bicicleta na minha frente. E quando eles colocaram essa bicicleta na minha frente, que eu estava assim, que eu levantei minha cabeça, e eu olhei para essa bicicleta, irmãos, eu não chorava, eu gritava: ah! Ah! Eu não conseguia triscar na bicicleta, irmãos. E os pastores: pega, meu filho, é tua, a bicicleta é tua, pega. É tua, meu filho, é o pai que está te dando, é tua, é o pai. Irmãos, eu chorava, eu gritava, desesperado, porque ali naquele momento, irmãos, Deus estava arrancando de mim todo esse ódio e derramando sobre a minha vida um amor de filho que eu não tinha. Um amor de filho que eu não tinha. E eu pegava essa bicicleta, irmãos, e eu ficava igual uma criança, eu chorava igual uma criança, eu pegando essa bicicleta. E os pastores ainda colocaram lá aquele texto lá: mesmo que os teus pais te abandonem, eu, Senhor, eu nunca te abandonarei.
Irmãos, e quando eu saí lá desse encontro, eu só queria ver meu pai. Só queria ver meu pai. Irmãos, meu pai nunca me deu nada. Eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Ele nunca me deu nada. E hoje, né, teve um tempo que eu comecei até a ajudar o meu pai. Ele viciado em bebida, droga. Eu peguei meu pai, levei para o projeto, junto com o pastor José Luiz. E ele ficou lá um período, né, se limpando. E assim, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que eu resolvi a minha vida com meu pai. Eu estou resolvido. Eu amo meu pai. E o que eu queria deixar para vocês hoje, esse tema é um tema muito forte, é o despertar. Como o pastor Feitosa falou hoje, Deus ele pode até nos despertar, mas levantar, irmãos, é com a gente. E nós precisamos levantar. Eu queria orar com os irmãos agora. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Talvez tenha filhos aqui ou pais, né, que prometeram algo para os seus filhos e não cumpriram a sua palavra. Talvez você prometeu uma bicicleta, né, ou um carro, ou um brinquedo. Ou se tem algum filho aqui ainda também que tem alguma coisa, né, alguma mágoa do seu pai. Eu me lembro, irmãos, que eu ia para a escola e eu via os pais levando seus filhos, e eu via aquilo ali e eu falava dentro de mim, por que eu não tenho aquilo? Um pai levando seu filho para a escola. Mas ele liberou, irmãos, nesse dia ele liberou esse amor de filho sobre a minha vida. E é isso que ele quer fazer nesses dias aqui, quer fazer isso agora, sobre a sua vida.